Boa noite. Hoje é o oitavo dia, né, de leitura diária. Estou mantendo aí os 10 minutos, né? 10 minutos do Poder do Agora, e que é uma leitura mais filosófica, né? Esses 10 minutos de correr, que é uma coisa que eu escolhi porque eu quero aprender a correr. E eu escolhi esse livro do Drauzio Varela, que se chama Correr. E a, a de hoje, a capítulo de hoje foi muito emocionante. Ele da, his- fala que da maratona que ele fez com a filha dele, né? Que a filha dele tava correndo 30, a maratona são 12 quilômetros a mais, né? São 42 quilômetros. Mas ele havia comentado que normalmente ele tá muito esperançoso, porque normalmente pessoas que já correm 30 quilômetros, quando chega no dia da maratona, essas pessoas tipo dão um gás a mais, né? E conseguem chegar nos 42 quilômetros de forma normalmente muito exaurida, mas conseguem. Aí ele fala que ele começou a correr com ela e, e começou a falar também sobre que ele estava olhando a cidade de Chicago, né? Aí ele falou que aquela região que ele estava percorrendo com a filha dele era uma região histórica que tinha havido um incêndio de proporções gigantescas. Pegou cerca de 8 quilômetros quadrados e morreu 300 pessoas numa uma população de 300 mil, né? E destruiu a cidade, né? O incêndio destruiu a cidade. Não se sabe bem ao certo, mas se fala que havia uma... Tem muito boato, né? Um dos boatos é que havia uma brincadeira entre as pessoas que estavam jogando cartas bateram lá no lampião e o lampião caiu e começou. Aí outra disse que foi a vaca que não quis ser ordenhada e deu tipo um coice e bateu no lampião, né? Aí começou o incêndio. Mas ele disse que era só boato, que não dava para saber. O que dava para saber certo era que depois disso foi feita uma reforma. Sim, esse incêndio durou cerca de... Foi 8 dias seguidos de incêndio. Quando foi controlado, no outro dia já começou a fazer as reconstrução da cidade, né? Aí foi conhecido porque essa reconstrução da cidade é um dos maiores, maiores projetos arquitetônicos, né? Tipo, mudou o conceito da arquitetura, que a arquitetura seria, antes de mais nada, funcional, para depois ser estética, esse tipo de coisa, né? A prioridade era ser funcional. E ele tava correndo, e para ele, dizendo que para ele era tipo um passeio, né? Porque ele tava correndo o quê? 3 horas e meia. Aí ele fechou com ela em 5 horas. E ele falou que chegando no final, aí tinha uma senhorinha de mais de 80 anos, 85 anos, e eles estavam do lado dessa senhorinha. Aí ele falou para ela dar um passo um pouquinho a mais para não virar zoação, né? Aí ele falou também que ela quando ela chegou no quilômetro 30, ela não acreditava que faltava ainda tantos quilômetros, né? Aí quando chegou no quilômetro 36, ela disse que já estava muito desgastada. Mas aí ele perguntou se ela aguentava mais quilômetros, se ela queria parar, se ela estava bem, né? Aí depois disso, ela falou que não, essa quilometragem que falta é justamente a quilometragem que eu me orgulhava de correr com minha amiga lá no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera. Aí, aí no final eles conseguiram terminar em 5 horas, né? E segundo ele foi o maior tempo que ele passou numa corrida.
Muito legal esse capítulo do Correio. Tô adorando esse livro, muito bom. Eu parei, dava para eu ler uns 3 minutos a mais, né? Pelo tempo que eu estipulei, né? 10 minutos. Mas eu achei que era melhor parar agora para poder ficar fechadinho, né? Que aí eu li, fechou o capítulo, aí amanhã vou ler já outro capítulo. Porque senão eu ia falar desse episódio e falar de outra coisa que ia ficar pela metade também. Aí eu preferi fazer assim. Oitavo dia.